ele tem o prefácio também, que eu acho muito importante que a gente leia e entenda, mas no nosso lar são dois prefácios. O do Emmanuel, então Emmanuel faz uma nota e o próprio André Luiz, antes de começar o livro, também faz uma nota e algumas palavras. Vamos então primeiro ao prefácio do Emmanuel. Se der tempo, a gente faz hoje o do André Luiz também. Senão a gente deixa para o domingo que vem. Certo? Mas esse então, só para a gente também entender mais ou menos, o livro Nosso Lar, ó, foi escrito em 1943. Então, para vocês se situarem também, foi mais ou menos na época em que estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, né? E vocês vão ver que durante o livro, em alguns capítulos, a gente percebe as interferências que vão acontecer no plano espiritual com relação ao que estava acontecendo aqui na Terra. Então, Emmanuel dita esse prefácio ao Chico antes de começar aqui a obra propriamente do André Luiz. Vamos ver o que Emmanuel diz. Novo amigo. Os prefácios em geral apresentam autores, exaltando-lhes o mérito e comentando-lhes a personalidade. Então, isso realmente é algo comum, né, no mundo em que a gente vive. Geralmente, os autores querem colocar o currículo e o que é, o que foi, o que fez. E aí ele fala, aqui, porém, aqui, né, no plano espiritual, a situação é diferente. Embalde, né, em vão, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. Então você lembra que eu te falei, né, Eva, esses dias? É que eu acho que você não lembrava, mas a gente leu sobre isso. O nome André Luiz, ele é um nome criado. André Luiz foi sim um médico, e um médico importante aqui no Brasil. Mas, por algumas razões, que é o que Emmanuel nos explica aqui, esse nome foi modificado. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Então, aqui, André Luiz, a personalidade verdadeira da pessoa que teve encarnada na Terra foi anonimada. E por quê? Porque muitas vezes, né, como a gente vê acontecendo aqui na Terra, o orgulho, a vaidade, um instrumento que as pessoas acabam usando como estímulo para poder fazer alguma coisa. E aí as coisas ficam um pouquinho distorcidas ou acaba tirando a essência, né, do motivo principal daquilo. E aqui é o que está falando. Então aqui a gente não quer exaltar ninguém, nenhuma personalidade. Não é para massagear ego de ninguém. Então, o anonimato é filho do legítimo entendimento e o verdadeiro amor. Então, a essência de tudo que está nesse livro é principalmente para nos passar a mensagem desse verdadeiro amor que Jesus nos mostrou, né? E do legítimo entendimento, quer dizer, a busca pela verdade. A verdade sem nenhum tipo de nada que manche. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual na reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. Então, isso já acontece naturalmente com a gente, né? Cada vez que a gente se inicia numa nova encarnação, a gente apaga a nossa personalidade do passado. Não que isso fique apagado para sempre. Quando a gente volta para o plano espiritual, isso é recobrado. A gente tem como ter acesso às vidas passadas, às personalidades, aos nomes e tudo mais. Mas como a gente se apega demais ao que nós somos exteriormente ou à nossa personalidade, um dos recursos da misericórdia divina para que a gente continue seguindo em frente é isso, é apagar isso. Por isso que a gente esquece, por isso que a gente troca de nome, por isso que a gente tem nova vida com nova personalidade. Mas nós não somos essa personalidade para sempre e nem fomos essa personalidade em outras. Nós temos muito da bagagem intelectual e sentimental de outras encarnações. Mas o marco de Luca
é só nessa. Na passada eu tinha outro nome. E isso é algo que a gente tem que pensar também. Porque um dia nós não vamos mais ser isso, esse corpo que a gente conhece, essa estética, esse nome, esses sobrenomes. Quanta gente se apega exageradamente a sobrenome, né? E isso tudo é algo que tem que ficar para trás. A gente viu agora, né, no estudo dos mensageiros, a questão do desapego com as coisas inferiores que a gente tem que largar para trás para seguir adiante. Tudo bem até aí, gente? Vamos lá. André precisou igualmente cerrar a cortina sobre si mesmo. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim o amigo, o novo amigo e irmão na eternidade. Então, é muito além do que isso que a gente está acostumado a pensar, né? O André Luiz não é uma pessoa, um médico que está lá atrás. Ele é um novo amigo, sim. Nós estamos pensando, refletindo, vibrando várias vezes durante a semana aí, né? Ou durante o nosso ano estudando isso. A gente está alcançando a vibração de André Luiz. Você acha que André Luiz está alheio ao que nós estamos fazendo? Com certeza não. Se não ele diretamente, mas com certeza o mundo espiritual que envolveu a missão dessas mensagens, nós estamos alcançando esse tipo de vibração e com certeza são eles que nos beneficiam nessa luta, nessa constância, nesse entendimento. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Quer dizer, a gente sabe que a família do verdadeiro André Luiz, que tem outro nome, se fosse citado nome e sobrenome, muito provavelmente a família poderia requerer direitos autorais e uma série de coisas. Porque isso já aconteceu com o Chico Xavier. A gente sabe que as primeiras comunicações que começaram a vir para o Chico Xavier vieram de Humberto de Campos. O Humberto de Campos foi o escritor brasileiro, né? No mundo espiritual, ele tomou conhecimento de uma série de coisas e quis voltar também para começar a mandar mensagens para nós, ainda encarnados. E ele assinava como Humberto de Campos. A família começou a questionar o que era isso, se era realmente ele, queria inclusive direitos autorais sobre as obras do Chico, que o Chico nunca recebeu nada disso. Ele doava, né, a entidades de caridade. E então, por isso, dali para frente, o Humberto de Campos, em toda a obra do Chico Xavier, ele assina, passou a assinar como Irmão X. Então, toda a mensagem do Chico Xavier que vocês verem Irmão X é do Humberto de Campos. Mas ele realmente deixou de assinar por conta disso. Exatamente disso. E o André Luiz, como foi uma publicação mais para frente, já por conta disso, para evitar problemas que a nosso mundo, né, de homens encarnados acabam criando, ele também resolveu abrir mão do nome. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Quer dizer, eles são espíritos mais evoluídos, eles são, como compara aí, as espigas maduras. E não é porque eles sabem mais, é que eles devem ofender quem sabe menos. Então não precisa tripudiar, pisar em cima, eles só querem passar a verdade. Por isso que nem o nome eles realmente sentem a necessidade de poder estar assinando ali o verdadeiro nome. Reconhecemos que esse livro não é único. Outras entidades já comentaram as condições da vida além túmulo. Quer dizer, não é a primeira mensagem que tem desse tipo de comunicação, né? O Chico não é o único médium, não foi o primeiro, né? Entretanto, de há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria. Quer dizer, no plano espiritual, há muito tempo eles querem trazer alguém que pudesse contar a sua própria história
e com muito teor de sabedoria e muito ensinamento. E o André Luiz foi esse exemplo. Até porque ele passou por problemas no início do seu desencarne, ele errou muito também na sua encarnação, só que ele tem uma disposição muito grande de evoluir, de aprender, de crescer. E por isso ele tinha condições de fazer essa trajetória e ainda assim vir e contar, dar o seu testemunho para a gente. E isso é o nosso lar. Aliás, o nosso lar, quando saiu, ele foi uma revolução na Terra. Porque o Allan Kardec já tinha falado sobre espiritismo, tinha falado sobre o mundo espiritual que existia, sobre os espíritos, um monte de coisa. Só que ninguém tinha descrito exatamente como era, como foi essa passagem, como o André Luiz fez. Ele foi o primeiro livro. Então, há muito tempo que o plano espiritual tinha planos como esse. Com todos os detalhes possíveis, a legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados laboriosos e bem intencionados, nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligadas ao planeta. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. Isso daqui é algo importante que eu também quero frisar, porque vocês vão ver durante o livro que é uma verdade. Esse sorrirão aí quer dizer dar risada mesmo, né? Certamente que numerosos amigos, que muitos dos leitores de um livro como esse, vão dar risada do contato com determinadas passagens das narrativas. Quer dizer, achando que algumas coisas talvez seja absurdo, forçação de barra e tudo mais. Como, por exemplo, falar que no plano espiritual existem casas, existem árvores, que lá no plano espiritual o André Luiz sentia dificuldade para respirar. Se o corpo morreu, como é que ficou? O pulmão ficou no corpo. Então, tudo isso é o que ele está falando. Que lá no plano espiritual, vocês vão ver também, tem o tal do aeróbus, que é um ônibus que flutua e que faz o transporte dos espíritos. Para a gente, isso parece um absurdo. E é o que ele está falando. Emmanuel já está chamando a atenção antes que o livro comece. Mas olha o que ele explica. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Então é normal, porque para a gente foi criado no conceito de que a gente morre e se for para o céu, é nuvem. A gente é fumaça, talvez, ou não, a gente é um anjinho que toca harpa sentado na nuvem. Isso é o que a gente tem de conceito do passado. Talvez não para os novos que já cresceram e nasceram e cresceram dentro do espiritismo, mas a humanidade cresceu nesse conceito. Então, se não é hábito da gente pensar assim, o inabitual, como ele fala, causa estranheza. Mas o que o livro vai nos mostrar, aliás, o que a obra do André Luiz vai nos mostrar, é que o plano espiritual é muito mais parecido com a nossa vida encarnada do que o que a gente possa imaginar. A gente vai ver que isso, apesar de não ter a matéria aqui que a gente tem encarnado, o plano espiritual ela é uma semimatéria, porque só a parte fora do perispírito, né, que é o espírito mesmo, é quem vai partir para o lado já que é praticamente imaterial, mas a gente sabe que são outras vibrações, outros planos de semimatéria que existem nos planos espirituais, que são capazes sim de formar esse tipo de coisa, de natureza, de casa, de construção. O próprio umbral. Só que a gente vai ver, vai aprendendo com o Espiritismo, que isso tudo é também fruto do pensamento, que o pensamento não é abstrato. O pensamento é capaz de criar, é capaz de manipular esse fluido semimaterial. Então, o que a gente acredita, o que a gente tem, a gente não sonha, ou a gente não faz ideia de alguma coisa e a gente vê aquilo, parece real. Então, isso nada mais é do que o nosso desencarne. O nosso pensamento não está no nosso cérebro.
está no perispírito, em algo que está além do nosso corpo. Porque se tivesse no nosso cérebro, quando a gente morreria, o pensamento, a consciência e tudo acabaria ali, naquele momento. Mas não. A gente leva tudo que a gente aprendeu lá. Então, o centro de arquivo de tudo isso é fora do cérebro. O cérebro é a parte material que faz com que aquilo seja exteriorizado no nosso corpo físico. Mas no perispírito existe o centro responsável pelo pensamento e tudo mais. Do mesmo jeito que no perispírito existe a parte responsável pela nossa respiração, pela nossa alimentação e tudo mais. Só que de maneira diferente, de maneira menos material, menos densa. Mas é também matéria o plano espiritual. Então, isso tudo a gente vai ver aí durante o livro. E se alguém tiver mais interesse, no estudo das obras do Allan Kardec. Tem alguns livros que explicam muito bem isso daí. Então, é o que ele está falando. A gente vai achar algumas coisas absurdas, mas ele vai explicar aqui que só é porque a gente não está habituado a pensar daquela maneira. E olha que a comparação que ele faz aqui. Quem não daria risada, né, sorriria na Terra anos atrás, quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia? E é verdade. Se você falasse para um homem de 2 séculos atrás que um dia a gente ia voar num avião, né, numa máquina construída pelo homem, com metal pesado, e que esse negócio ia conseguir voar, atravessar de um mar para o outro, então a pessoa acha que isso realmente é um absurdo. Só que o tempo vai passando e a evolução e a tecnologia vai nos mostrando que isso é possível. Da mesma maneira, a eletricidade, hoje está tudo cabeado. Antes era fogo, a radiofonia. Então, tudo que a gente estranha é porque a gente não conhece. Mas à medida que a gente vai conhecendo cada vez mais, se aprofundando cada vez mais nesse conhecimento, as coisas ficam mais claras. A surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. Então ele está deixando claro que isso não é um problema. Não tem problema a gente duvidar, não tem problema a gente ficar surpreso, perplexo. É natural e isso é algo que passa por todos os aprendizes de uma lição que ainda nós não aprendemos. É mais que natural, é justíssimo. Não comentaríamos desse modo qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. Então ele está colocando aqui a gente à vontade para questionar tudo que eles colocaram aqui. É que eles nos trazem a verdade. Então dificilmente a gente vai encontrar realmente algo, pelo menos pela psicografia do Chico Xavier, que era um médium de extrema fidelidade, de extrema confiança. Existem outros médiums que a gente sabe que podem passar um pouco de opinião pessoal, de coisas que são interferências. Mas do Chico, através do André Luiz, de Emmanuel, e toda também a codificação de Allan Kardec, que a gente sabe que foi um estudo extremamente sério, ele fala: não tem problema vocês duvidarem, isso é natural, porque todo leitor precisa ser crítico, analisar o que lê, para não ser passado para trás, para não ser enganado. Mas é que no caso, é nós quem estamos aprendendo com tudo que eles estão escrevendo ali. Mas não tem nada de errado em a gente duvidar ou tentar entender melhor aquilo que a gente ainda não entendeu. Reportamo-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial do trabalho. O Espiritismo ganha dilatada expressão numérica. Milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades e experiências. Quer dizer, o Espiritismo, desde que foi criado, desde que foi codificado, né, por Allan Kardec em 1856, mais ou menos, se eu não me engano, vem cada vez mais conseguindo pessoas que tomam conhecimento e entendem e percebem que tudo aquilo faz sentido. E isso está cada vez mais crescendo. Nesse campo imenso de novidades, todavia, não deve o homem descurar de si mesmo. Então nós temos que continuar sendo críticos, porque é como eu falei,
Mediunidade existe de todo tipo. Mensagem se dizendo de fontes sublimes e divinas existem por todos os lados. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os por nossa vez nos serviços do bem. Quer dizer, ele está deixando aqui bem claro que o motivo de tudo isso não é conseguir cada vez mais adeptos, não é fazer sucesso, não é ser uma religião que seja maior do que o catolicismo, ou do que o protestantismo, ou seja lá o que for, ou o budismo. Não é isso. Tudo isso que eles nos trazem redunda em conhecimento, em aprendizado e tudo mais. Mas tudo isso é para aplicarmos nos serviços do bem. É isso o que é a nossa evolução espiritual. Sermos úteis para a criação do jeito que a criação espera e conta conosco. O homem terrestre não é um deserdado. É filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne. Aluno de escola benemérita. Então é isso que nós vamos aprendendo com o tempo através do Espiritismo. A Terra é uma escola. E as reencarnações são dias de aula que a gente tem. A gente está no plano espiritual, a gente tem que ir aqui e aprender uma série de coisas que só a experiência encarnada nos oferece. Então, isso é um fato. Não existe uma vida só, não faz sentido a gente viver uma única vida. E se a gente errar porque a gente era, na verdade, ignorante em algum determinado assunto, ou porque a gente não teve oportunidade, nasceu numa família, no meio de uma favela, e só cresceu no meio de crime, de tanta coisa, de um absurdo, e porque a gente cresceu ali e errou, passou a vida também vivendo o crime, morre sem ser um cristão, por exemplo, por isso Deus vai condenar essa pessoa, esse ser, eternamente para o inferno, né? Não faz sentido. Isso é algo que eu não sei como que por tanto tempo a gente acreditou. Então, a reencarnação é um fato. Não tem como a gente, inclusive, mesmo que a gente esteja bem empenhado, não é possível a gente adquirir a evolução espiritual máxima, né? A perfeição dentro do relativismo da perfeição, mas não é possível a gente conseguir por mais que a gente se esforce em uma única encarnação, em 80 anos, seja lá o que for. Então, nós somos alunos da escola que é a Terra, onde precisa aprender e elevar-se. Então é para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para sofrer, nós não estamos aqui para ser protegido de Deus ou não, ou esquecido de Deus. Nós estamos aqui para aprender e nos elevar. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. Cada um tem uma história diferente. Isso é também incrível, fantástico. Porque apesar de nós termos muitas coisas em comum, como filhos do mesmo Criador, cada um tem um livro de história diferente. Então nós somos únicos perante a criação. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado. Então isso que agora nós estamos fazendo com mais facilidade, que é a comunicação com o mundo dos espíritos, na verdade isso sempre existiu. Desde a época de Moisés e antes de Moisés. Tanto é que as religiões que não acreditam, né, que a gente pode conversar com os espíritos, falam inclusive que Deus proibiu Moisés de conversar com os mortos. Então eles falam que não é possível conversar com os mortos, mas isso já é uma manipulação da informação, né? Porque como que é impossível e Deus proíbe? Quer dizer, se Deus proíbe, pelo menos naquela época, é porque era possível. Deus não vai proibir algo que é impossível. Então, se não é possível, não adianta se conversar com os mortos.
Mas ele proibiu porque na época a humanidade não tinha maturidade. E a vibração do plano espiritual era muito pior que hoje ainda. Então a gente só ia receber informação ruim, prejudicial, negativa para a nossa vida encarnada. Só que hoje a humanidade foi evoluindo em conhecimento e também em sentimento e moralidade. E por isso que agora o espiritismo vem ser escancarado. Porque agora a humanidade já tem maturidade para lidar com isso. Só que nós ainda temos o lado ruim disso tudo. O lado das comunicações que são realmente aliadas com vibrações lá para baixo, com os planos mais baixos do umbral ou até das zonas abissais. Mas o que o Emmanuel está falando aqui é que é sagrado isso. Então é para ser usado para bens divinos. E é o que, na verdade, o Espiritismo, o Chico e Allan Kardec vem nos mostrando ou tentando nos colocar também no mesmo passo. Então, o intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado, em função restauradora do cristianismo puro. Que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias, no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência. É aqui que estão os tribunais que as outras religiões falam que a gente encontra. Não tem Deus, um cajado, um tribunal condenando você ou não. A maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência. E não tem tribunal mais implacável que o da nossa própria consciência. Porque a gente não tem nem como fugir. Se somos nós mesmos que tomamos consciência daquilo, a gente não tem como fugir daquilo. É nós tomando consciência da nossa realidade, da nossa verdade. E o que acontece então depois da morte é isso. Nós somos colocados de frente para o espelho. Só que sem máscaras, sem nada que possa dar uma distorcida nos fatos, nas situações ou na nossa essência. Então esse é uma das grandes surpresas que o Espiritismo nos coloca. Onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Então é a nossa consciência que nos leva para essas três condições que nós vamos ver também no livro. Então tem três possibilidades. Ou nós acordamos do lado de lá e percebemos que nós estamos alinhados com as leis divinas, então isso é o céu. É nós estarmos buscando fazer tudo o que é de virtude e tentando nos afastar de tudo o que é contrário a essas virtudes. Ou nós estacionamos no purgatório, quer dizer, nós ficamos ali enroscados, apesar da gente muitas vezes não ter a intenção de fazer o mal, a gente acaba se atrapalhando na nossa ignorância sobre o que é fazer o bem de fato. Ou nos precipitamos nos abismos infernais. Então, a nossa consciência depois do desencarne é que vai mostrar exatamente qual é a condição espiritual que eu estou. Eu estou mais em cima, estou no meio, ou realmente ainda estou mal intencionado, estou procurando fazer o mal porque eu quero prejudicar. Então é aqui que a nossa própria consciência vai nos mostrar. Vem lembrar que a Terra é oficina sagrada. Então tudo isso que Emmanuel está falando é justamente isso. O que André Luiz está nos trazendo com essa obra. O nosso lar e depois todo o restante. Se vocês estiverem dispostos, é o nosso lar, os mensageiros, missionários de luz, obreiros da vida eterna no mundo maior. E são 13 livros que eu estou disposto a ir até o fim. Então, é muita coisa que a gente tem para aprender e estudar aqui junto com o André Luiz. E é isso que Emmanuel está falando. Então, o André Luiz nos traz tudo isso, vem lembrar que a Terra é uma oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Quer dizer, estar aqui na Terra é uma bênção, é uma oficina sagrada. E ninguém
pode menosprezar isso sem um dia tomar conhecimento do profundo engano que é pensar diferente. Então, ninguém menosprezará essa oficina, que até porque tem muita gente que fala assim: ah, se a Terra então é o mundo carnal, e o mundo carnal é onde estão as impurezas, é onde está todo o pecado, então eu vou viver, não quero mais nem fazer nada. Eu vou viver só fazendo oração, não quero nem mais trabalhar, porque eu não quero correr risco de tentações e tudo mais, e se isenta da vivência aqui na Terra, esperando o desencarne para achar que já conseguiu o céu. Mas aqui é o que está falando é justamente o contrário. Se nós estamos aqui, inseridos nesse contexto, com a nossa família, com o nosso tudo, com o nosso trabalho, seja lá o que for, e se nós menosprezarmos isso, porque existe um plano espiritual para tudo isso. Então é aqui que está o nosso aprendizado. E se a gente então não entende o valor disso tudo, um dia não tem como. Vai conhecer o preço terrível do engano. Aqui submeteu o próprio coração. Guarde a experiência dele no livro da alma. Então, olha o que ele está pedindo para nós, Emmanuel. O que nós vamos começar a fazer aqui, que é o estudo desse livro, não já foi a época da gente ler livro para achar bonitinho. Da gente ler um livro e falar, puxa, olha que lindo, né? Como aquela pessoa é boa, que livro maravilhoso. E aí a gente volta à vida exatamente como era antes. Não, é para a gente guardar a experiência dele, do André Luiz, no livro da nossa alma. É para a gente incorporar, aprender tudo isso que está sendo passado aqui. Não tem nenhuma vírgula, não tem nenhum parágrafo que não seja meticulosamente pensado para ser colocado ali. O plano espiritual não veio contar uma história aleatória. Eles tiveram um projeto. Então, tudo que está passado através do Chico é um projeto que foi elaborado antes no plano espiritual. Então, guarde a experiência dele no livro da alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, e que em nosso campo doutrinário precisamos, em verdade, do espiritismo, do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Então, o espiritismo é um conceito, é uma regra ditada, redigida. Espiritualismo é um pouco dessa busca que a gente tem, né, de sair do materialismo, de buscar coisas que estão além da matéria. Agora, mas como ele fala, mas muito mais do que isso, muito mais do que espiritismo ou espiritualismo, nós precisamos da espiritualidade, que é incorporar isso tudo dentro de nós mesmos, né? Então, é exatamente o que falou. Não é ler por ler, não é ler para achar bonito e admirar. É para que a gente consiga incorporar, para que a gente consiga assimilar dentro do nosso ser, da nossa essência, exatamente tudo o que está aqui nessa obra maravilhosa. E Emmanuel então termina esse prefácio aí com o título de Nosso Novo Amigo, nos dando essas diretrizes para que a gente entre nesse estudo de corpo e alma, né? Realmente com vontade de digerir cada parágrafo, de entender cada palavra, cada vírgula, para que a gente saia no final dessa obra diferentes, completamente diferentes. Certo? Eu não sei se vocês querem, como eu falei, foram 40 minutos quase, que a gente passe para o próximo.